Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de conversar com o Dr. Maurício Delanois, médico anestesista. Bom dia, Dr. Maurício. Bom dia, Fábio, bom dia, o pessoal da rádio, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, pessoal, como vocês me pediram numa pesquisa que eu fiz nas minhas redes sociais, o assunto que mais o pessoal pediu era sobre os medos da anestesia. Que existem muitos mitos e muitas coisas até que o pessoal tem medo. E aí eu convidei o Dr. Maurício para vir aqui falar um pouquinho com a gente sobre a anestesia de modo geral. Pois é, Fábio, tu sabe que esse é um assunto recorrente. A gente vê com muita frequência as pessoas referirem o medo do ato anestésico, o medo de fazer uma cirurgia, principalmente pelo medo da anestesia. Isso é uma coisa que, se a gente for ver historicamente, isso remonta lá ao início, as primeiras anestesias que foram feitas. A anestesia não é uma coisa muito antiga na história da medicina. A anestesia tem menos de 200 anos que começaram a surgir as primeiras técnicas para fazer com que as pessoas pudessem ser operadas sem sentir dor. Antes disso, cirurgias eram só coisas assim extremas, tipo amputação, uma coisa de extrema necessidade, onde a pessoa ia morrer, então tinha que fazer. E no início as técnicas anestésicas não eram realmente seguras, né? Durante os primeiros 50 anos, talvez mais, durante os primeiros 100 anos, desde o início da anestesia, os primeiros 100 anos foram épocas que as pessoas realmente morriam, e morriam em função da anestesia, porque era tudo muito precário, não existia monitorização, não existiam drogas, não existia o conhecimento que se tem hoje de todo o funcionamento do corpo humano e como ele reage a isso. Mais ou menos a partir de meados do século XX, 1940, 1950, as coisas começaram a melhorar e melhoraram muito rapidamente. Então, já faz pelo menos uns 70 anos que a anestesia se tornou um procedimento bastante seguro. E nos últimos 20 ou 30 anos, essa segurança aumentou enormemente. Então, hoje a gente pode dizer assim: uma pessoa saudável, com uma doença controlada, que vai se submeter a uma cirurgia, independente do porte, essa pessoa tem uma garantia muito grande de que as coisas vão correr tudo bem, porque a anestesia hoje é um procedimento bastante seguro. Perfeito, então é muito importante isso, um histórico da anestesia. E hoje realmente, até na parte da cirurgia, veio favorecer a questão da anestesia, né? As cirurgias, como é do meu caso, assim, que a gente está fazendo menos invasivas por videolaparoscopia, sangramentos menores, cirurgias mais rápidas, isso também favoreceu muito, né, no que diz respeito à anestesia, né, Dr. Maurício? Sem dúvida, essas coisas evoluem muito rapidamente, né, Fábio? Eu estou fazendo esse ano 30 anos de formado e eu sou testemunha de uma grande evolução da medicina nesses 30 anos. Para as pessoas que ainda têm medo da anestesia, o que eu acho que é uma coisa bastante comum, eu sugiro para essas pessoas que, assim, se elas quiserem fazer um procedimento cirúrgico estético, por exemplo, que não é uma coisa que a pessoa realmente necessite fazer, mas tem o desejo, tem a vontade de fazer, ou se a pessoa precisa fazer uma cirurgia por uma questão de saúde, procure conversar com o seu cirurgião e, se possível, conversar também com um anestesista ou com um anestesista para esclarecer as suas dúvidas. A maior parte dos medos vem do desconhecimento. A pessoa não sabe o que vai acontecer e o desconhecido sempre causa medo. Se a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem medo do que pode acontecer. Porém, conversando com um anestesista, conversando com alguém capaz que possa lhe explicar exatamente como são as coisas, quais são os riscos, o que vai acontecer, como é o início, o meio, o fim, como é todo o procedimento, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pode ir para uma cirurgia com uma segurança muito maior do que se for com as fantasias que tem na cabeça, que certamente tem muita coisa aí que passa muito longe da verdade. Sim, com certeza. Quando a gente conversa no consultório, a gente tenta esclarecer, mas lógico, eu não sou anestesista, eu sou cirurgião, a gente tenta tranquilizar com relação a isso, mas logicamente se tiver esse contato com o anestesista, acabaria facilitando muito, né? Hoje, nas minhas cirurgias, a grande maioria, como a gente faz por videolaparoscopia, é sempre anestesia geral, né? O pessoal sempre me pergunta, é anestesia geral ou é anestesia na coluna? Que é a tradicional da cesárea que o pessoal tem, né? Tem alguma diferença de riscos, coisas assim, com relação a elas? Ou, de modo geral, nas técnicas de hoje, é tudo muito parecido? Não, o risco é praticamente o mesmo, ou seja, é quase zero. A gente não pode nunca dizer que não existe risco nenhum, né? Um mínimo risco sempre há,
Mas esses riscos são controlados, eles podem ser melhor quantificados em pacientes mais graves, pacientes muito idosos, com o que a gente chama de comorbidades, quer dizer, tem muitas doenças associadas, problemas de coração, problemas de rins, problemas de pressão alta, diabetes. Nesses pacientes o risco é um pouquinho maior, mas ainda assim é um procedimento bastante seguro. As videolaparoscopias, Fábio, que são as cirurgias que tu tens te dedicado ultimamente, elas são feitas, sim, sempre sob anestesia geral. Mas é um procedimento bastante seguro, assim como as anestesias feitas na coluna, como tu disseste, basicamente são peridural e RAC, que são as anestesias preferenciais, por exemplo, para cesariana, entre outros procedimentos, também são procedimentos extremamente seguros. Então, acho que a melhor forma de controlar esses medos e da pessoa ir com mais segurança para um ato cirúrgico é tirar suas dúvidas e conversar com um profissional habilitado para que possa esclarecer realmente como é feita a coisa. E eu tenho certeza que depois de uma conversa, o paciente que vai ser submetido a uma anestesia vai sair mais seguro dessa conversa. Não, perfeito. Vamos chegando ao fim de mais um programa. Importante deixar claro isso que o Dr. Maurício falou. Não existe nenhum procedimento que o risco é zero. Isso eu converso com todos os meus pacientes no consultório. Mas, logicamente, fazendo exames pré-operatórios, uma boa conversa, uma boa anamnese, que é a conversa com o paciente, a gente consegue diminuir muito esses riscos, principalmente nas cirurgias eletivas, né, Dr. Maurício? As cirurgias marcadas, não aquelas de urgência em pacientes bem idosos, enfim. Então vamos nas nossas considerações finais. Que recado você gostaria de deixar aos nossos ouvintes hoje, Dr. Maurício? Olha, eu quero dizer que não tenham medo, não tenham medo. A cirurgia, quando ela é necessária, ou quando a pessoa deseja fazer uma cirurgia, todos os riscos são controláveis, são mensuráveis, a gente consegue reduzir esses riscos ao máximo e fazer um procedimento com segurança. Esse é o nosso dia a dia e eu tenho certeza que vocês podem se sentir seguros diante de um ato cirúrgico. Perfeito. Agradeço mais uma vez ao Dr. Maurício Delanois, médico anestesista, e nós vamos chegando ao fim de mais um programa Melhor com Saúde. Agradeço a todos os ouvintes e voltamos na próxima segunda-feira às 7h45 aqui na Rádio Taquara. Um abraço a todos.